Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa, que será sobre as narrativas, a primeira parte, certo? E se você está tão perdido assim como eu, hoje é dia 6 de maio de 2020. Está preparado? Com essa aula, a gente pretende compreender o que é uma narrativa, as principais características da narrativa e um exemplo para vocês não se perderem no assunto, beleza? Pessoal, mais uma coisa antes de começar. As instruções. Anote as principais informações para você poder realizar a atividade depois e tirar uma boa nota. Segundo, anote as dúvidas e mande para mim antes de realizar as atividades. Se você tem dúvida depois da aula, não conseguiu entender, me mande as perguntas antes de ir para a atividade, ok? Por isso, não tenha pressa, você tem uma semana para fazer a atividade. Então, se precisar assistir a aula uma, duas vezes, faça isso, mas não faça atividade com dúvidas, beleza? Pessoal, como eu já tinha falado com vocês um pouco sobre esse assunto, eu coloquei um vídeo aqui só para retomar um pouquinho, para quem não lembra, porque ainda tá meio perdido no assunto, relembrar, certo? Então, antes da gente avançar, dá uma olhadinha aí no vídeo que você vai ficar por dentro do que é a narração ou a narrativa. E aí, pessoal, beleza? Professor Guga Valente aqui com você mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre a tipologia textual narração. Narração é uma tipologia textual. Como a gente já viu anteriormente, tipologia textual nada mais é do que uma sequência, né, de discursos, de tipos de verbo, de tempos verbais, de escolha vocabular, e isso forma uma base para a construção de vários textos. Então nós temos, por exemplo, um conto, nós temos romance, nós temos a crônica narrativa, nós temos a fábula, nós temos diversos gêneros textuais que estão calcados dentro dessa tipologia textual narração. Então hoje a gente vai falar sobre esses elementos essenciais. Bom, para que a gente possa entender um texto como sendo narrativo, o que a gente precisa identificar nele é o fato de que ele conta uma história. Então existe uma sequência de fatos que é contada sob uma perspectiva. Essa perspectiva a gente vai ver depois que vai ser ou de uma personagem que vive dentro da história ou de um narrador. Depois a gente vai ver isso aí direitinho. Bom, em princípio, para a gente poder ter uma narrativa, a gente vai contar com 4 elementos que são essenciais. A apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, beleza? O que é a apresentação? Nesse momento, nós estamos tendo contato com a personagem, estamos sabendo quem a personagem é, onde é que ela vive, que lugar que ela tá, que a história se passa, em que época. Então é a introdução. Todo texto tem começo, meio e fim. Então, quando a gente fala de dissertação, por exemplo, a gente fala de introdução, desenvolvimento e conclusão. No caso da narração, a gente fala apresentação, complicação, clímax e desfecho. A apresentação, portanto, é essa introdução, é esse primeiro momento em que a gente tem contato com as personagens, com os fatos e tudo mais. Um segundo momento, e aí essa configura-se como sendo a maior parte da narrativa, nós temos a complicação. A complicação é o surgimento do conflito. Qualquer que seja a narrativa, vai ter que ter um conflito. Então não importa se é uma história engraçada, não importa se é uma história de terror, não importa se é uma história real, não importa nada nesse sentido. O que importa é que, se é narrativa, precisa de um conflito. Caso contrário, ela vai virar um mero relato, e relato já é uma outra coisa que a gente não vai tocar nesse momento aqui. Tudo bem? Então, na complicação, a gente tem a maior parte da narrativa, que é quando o personagem descobre que ele tem um conflito e ele precisa lidar com esse conflito. A gente vai perceber nas narrativas que basicamente acontecem duas coisas. Ou o personagem corre atrás do conflito para resolvê-lo, ou o personagem foge do conflito e o conflito está tentando alcançá-lo. Isso dura a maior parte da narrativa, até que a gente chega ao clímax. O clímax é o ápice da narrativa, é o momento mais alto, é aquele momento que a gente está aguardando desde o princípio, porque a história se desenvolve em cima desse momento, em que o personagem vai ter que lidar com o problema porque já não há mais como fugir ou não há mais para onde correr. Então ele tem que lidar com aquele momento ali. É o momento mais aguardado pela gente. E é neste momento, clímax, o ápice da narrativa, que acontece uma mudança de estado.
O que é essa mudança de estado? O personagem estava passando por uma situação e aí ele conseguiu chegar naquele momento em que aquela situação não pode mais acontecer daquele jeito. Então ele vai ter que ter uma nova atitude frente ao problema. E aí acontece essa mudança de estado. Muitas vezes o personagem consegue adquirir uma força que ele não tinha, ele consegue pensar uma coisa que ele não tinha pensado antes, ele toma coragem para fazer uma coisa que ele nunca tinha feito antes. Enfim, tudo muda. Naquele momento, tudo muda, o conflito se resolve e aí a gente entra no desfecho. O desfecho é uma parte final do texto, né, que ocorre ali junto ao clímax. O clímax é um momento muito rápido, né, e o desfecho já também é uma parte bem curta, porque afinal de contas a gente está falando do final da história. E o desfecho é para que a gente fique sabendo como é que ficou a situação depois daquele momento do conflito que foi resolvido. É claro que eu estou falando isso tudo, gente, em linhas gerais. Existem muitos tipos de narrativas que fogem a esse esquema, mas isso aqui é o que predomina na maioria delas. Bom, e aí dentro do desfecho nós temos basicamente, tentando simplificar aqui, dois tipos de desfecho. Eu tenho um desfecho que é fechado, e isso significa dizer que a história acaba naquele momento, nós entendemos o que aconteceu com o personagem, aquele conflito se resolveu e a história finaliza ali. E nós temos um desfecho que é aberto, né? Particularmente eu gosto muito de desfechos abertos porque eles fogem muito ao senso comum, eles são diferentes, eles são um pouco mais raros, né? Em filme de terror hoje é muito comum ter desfecho aberto. O que é o desfecho aberto? O conflito foi resolvido, ou o conflito foi aparentemente resolvido, o conflito foi parcialmente resolvido. Quando você pensa que o problema se dissolveu e que a história vai acabar de vez, acontece um novo fato ali na última cena, ali no último parágrafo, na última linha, que dá a entender que a história tem continuidade a partir daquele ponto. Mas a história acaba ali. Ou seja, a história acabou, mas dá a entender que tem continuidade. Certamente você já identificou algum filme de terror aí que você assistiu que possui essa estrutura também. Então essas quatro partes são as quatro partes fundamentais da linha da história, né? A história tem que ser contada obedecendo isso: apresentação, complicação, clímax e desfecho. Depois de assistir o vídeo, então, você percebeu que as principais características da narrativa são: precisa ter uma sequência de fatos, ou seja, uma história que tem começo, meio e fim, e a narração tem 4 elementos essenciais. Primeiro, a gente precisa apresentar os personagens, o tempo e o espaço, como se fosse uma introdução. Depois, nós vamos ter uma complicação, ou seja, vai surgir um conflito ali que vai dar um problema para a história que precisa ser resolvido. Depois nós temos o clímax, que é o ápice da narrativa, ou seja, o momento que a gente aguarda e que geralmente há uma mudança de estado, ou seja, alguém morre, alguém nasce, alguma coisa acontece ali que o personagem principal toma uma decisão, por exemplo. E por fim nós temos um desfecho, que é o final da história, e como esse conflito que foi mostrado antes, ele acaba sendo resolvido, ok? Nós vamos ver um exemplo agora de uma narrativa bem curta do Monteiro Lobato, foi publicado em 1994 pela editora Brasiliense. Então a narrativa se chama O Cavalo e o Burro, e é o seguinte: o cavalo e o burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: não posso mais, esta carga excede as minhas forças e remete a repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas, quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. O cavalo pilhariou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro trupica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora rumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou o papagaio. Quem o mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso? Tome, gema dobrada agora. Depois da leitura do texto, o que a gente percebe? Ele tem uma apresentação, que é o primeiro parágrafo, onde nós vemos os personagens, que são o cavalo e o burro, e o lugar onde acontece a história, que é uma cidade.
Logo após, nós temos uma complicação. O burro diz que não está aguentando mais a carga e o cavalo ri dele, pois não quer carregar mais peso. Passando do conflito, nós temos um clímax. Exausto, o burro acaba morrendo, o que leva ao desfecho da nossa história. Além de carregar mais carga, o cavalo ainda apanha por reclamar, e aí nós temos uma lição de moral que é dada pelo papagaio, certo? Pessoal, depois dessa aula, se você entendeu completamente o que eu disse aqui, o exemplo da narrativa, a estrutura, faça a atividade 2 que está lá no Classroom. Eu vou postar agora e se qualquer dúvida vocês podem me procurar no meu e-mail ou lá no Classroom mesmo. Bons estudos, até mais!